queridos, vamos continuar refletindo na palavra de Deus e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 11. Vamos estar lendo do verso 1 até o verso 4. Depois ainda no capítulo 8 de Gênesis nós vamos ler o verso 20. Nós vamos começar Gênesis 11, do verso 1 até o verso 4, lendo esses 4 versos. Há dias que essa palavra de Deus tem já falado comigo. Eu ia falar um pouco sobre ela, falei um pouco sobre ela na janta, no nosso jantar farroupilha, mas hoje nós queremos, com mais intensidade, com um pouco mais de tempo, refletir sobre este texto. Gênesis 11, assentados assim como nós estamos, mas com toda a reverência, vamos estar lendo esses 4 primeiros versos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora no capítulo 8, no versículo 20 de Gênesis, vai falar também um versículo que vamos estar lendo, que diz assim: depois do dilúvio, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que Tu venhas com toda a liberdade ministrar no nosso coração, que Tu venhas estar falando conosco, nos ensinando, nos moldando, nos instruindo para podermos viver segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos, Pai, que Tu venhas estar, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos enchendo nesta noite de discernimento e entendimento, para que possamos sair deste lugar não como chegamos, mas cheios da Tua presença, cheios da revelação do Teu Santo Espírito a respeito da nossa vida, a respeito do que precisamos fazer, de como devemos agir neste tempo no qual estamos. E assim, Pai, eu oro por cada vida e cada família que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui, o livro de Gênesis, ele nos fala as coisas do princípio, as coisas do início. E no capítulo 11 de Gênesis, que nós acabamos de ler, é quando a humanidade ainda não tinha se espalhado pela terra. Eles ainda estavam juntos e começaram nessa terra de Sinar, na planície de Sinar, a construir a Torre de Babel. Nós conhecemos a história, nós sabemos, né, o fato, no que resultou esse fato, algo que desagradou a Deus, algo que não estava nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Mas ali, aqueles homens se juntaram, se reuniram para edificar. Eu falei no início sobre edificação. E lá na carta aos Romanos diz que todos os nossos atos precisam ser para edificação. Então nós, de alguma forma, edificamos. Aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui neste mundo, a gente edifica, a gente constrói. Ou a gente constrói para a gente, ou a gente constrói para Deus. Ou a gente constrói para a nossa vida, para o nosso querer, para as nossas coisas, para os nossos prazeres, ou a gente constrói algo para Deus. E o texto que nós lemos fala da Torre de Babel e também fala de algo que Noé construiu. Depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez quando a arca parou e a água baixou, e quando ele conseguiu sair da arca com os animais,
a primeira coisa que Noé fez foi edificar, construir um altar. Um altar de adoração, um altar de sacrifício, um altar que ali Noé queria buscar e estar na presença de Deus. Amém? Então nós temos essa liberdade de escolher o que queremos edificar. Nós temos essa liberdade de escolher o que vamos edificar. Se vamos edificar algo para nós mesmos ou se vamos edificar algo para adorar, glorificar, louvar, bendizer ao nosso Deus. E aqui nós temos dois exemplos. Pessoas que edificaram uma torre e Noé que edificou um altar. E as nossas atitudes nos revelam o que estamos edificando. E eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. O que nós estamos edificando? Aonde estamos gastando o nosso tempo? Aonde estamos gastando a nossa energia? Nestes dias, neste tempo. Se estamos gastando as nossas forças, a nossa energia para edificar algo para nós ou para Deus. Se estamos gastando as nossas energias para edificar torres ou para edificar altares. A gente, e falei sobre isso um pouquinho também, dei aquela pincelada aqui no dia 11 de setembro, que foi o dia da nossa janta Farroupilha, que justamente no dia 11 de setembro foi o dia em que, há 20 anos atrás, aconteceu aquele atentado, né, as Torres Gêmeas. Quem tem mais de 25 deve lembrar. Quem tem menos não vai lembrar disso, só assistindo, olhando na internet, olhando, né, os vídeos daquele dia. E eu vi uma reportagem na televisão. Todos que lembram exatamente aonde estavam naquele dia. Eu me lembro exatamente aonde eu estava, o que eu estava fazendo, porque é algo que impactou a humanidade. Aquele ato terrorista nos Estados Unidos, aonde torres foram erguidas por homens. Torres foram erguidas para que o homem fosse engrandecido e exaltado. Era até pouco tempo, não sei se ainda, se na época, há 20 anos atrás, não eram as torres mais altas de Manhattan, principalmente, eram as torres mais altas. E que caíram. Foram edificadas com propósitos errados, caíram. Mas não vou falar sobre o físico, não vou falar sobre o material. Podemos construir prédios, podemos construir torres, mas eu quero me deter e falar sobre o espiritual. Torres espirituais e altares espirituais. E aí a pergunta que fica no início, e vamos falar sobre ela, pensar nela e encerrar com esta pergunta: aonde estamos gastando o nosso tempo? O que estamos edificando? Torres ou altares? Eu vou fazer essa pergunta várias vezes. Nós vamos sair daqui com ela bem fixa, bem presente na nossa mente, para que a gente possa realmente pensar no que a gente está edificando e construindo nesse tempo espiritualmente. Primeiramente, vamos para o capítulo 11 de Gênesis, que eu comecei lendo, e vamos falar um pouco sobre a intenção destes homens. E certamente esta é a intenção do coração daquele que está edificando uma torre. É a intenção do coração daquele que está planejando, edificando, construindo algo para si próprio. Veja bem, em toda a terra havia uma só linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram então como uma planície na terra de Sinar, e ali eles foram habitar. E disseram uns aos outros: vinde, vamos fazer tijolos, vamos usá-los como pedra, e vamos fazer do betume a argamassa, e vamos edificar para nós uma cidade e uma torre. Quando nós fizemos algo para nós, para que a gente apareça, nós estamos edificando torres. Quando eu quero aparecer, quando o meu ministério precisa aparecer, quando as minhas coisas que eu faço precisam aparecer, eu estou edificando torres. Não estou edificando altares para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar o nome de Deus.
E aqui a gente vê claramente que quando a intenção do coração é para aparecer, eles queriam aparecer naquela planície. Eles queriam fazer algo que fosse visível, que fosse notório a todos que olhassem para aquele lugar, como aquelas torres gêmeas em Manhattan. Todos que olhavam para aquela cidade, eles viam aquelas torres porque elas se despontavam no céu, cujo tamanho elas tinham, por causa do tamanho que elas tinham. E assim, na nossa vida espiritual, olhando para nós, para dentro de nós, nós precisamos nos perguntar: o que eu estou fazendo para Deus? É para que eu apareça? É para que o meu nome apareça? É para que o meu ministério apareça? É para que as coisas que eu estou fazendo apareçam? Ou é para que o nome do Senhor seja glorificado? É para que o nome do Senhor seja adorado? E aí nós podemos ver e olhar para dentro de nós e entender o que espiritualmente estamos edificando. Se estamos edificando torres ou se estamos edificando altares. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que eles queriam fazer algo, eles queriam fazer uma torre cujo topo chegasse aos céus. Vamos edificar uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Não é que eles tinham a intenção realmente de chegar no céu. Eles queriam fazer algo monumental, tremendo, grande, algo que fosse aparecer. E quantas vezes nós fizemos as coisas e ficamos tristes, ficamos chateados quando não aparecemos. Mas que bom quando não aparecemos, porque quando nós não aparecemos é porque o nome de Deus está sendo glorificado, o nome de Deus está sendo exaltado, o nome de Deus está sobre aquilo que fizemos. E que nós possamos entender e compreender e entender que a nossa edificação, aquilo que nós estamos fazendo neste mundo, não deve ser para que a gente apareça, para que o nosso nome se torne célebre, que é o que eles queriam fazer depois. Promover o nome, promover aquele lugar, aquele povo que estava fazendo aquilo ali. Quando o meu nome, quando o que eu faço se sobressai, é porque eu estou diante de Deus construindo uma torre. Quando o meu nome precisa ter destaque, eu estou construindo diante de Deus uma torre. Então, que nós possamos entender e compreender que tudo que formos fazer, e no texto que lemos lá no início de Romanos, a nossa vida, tudo que nós fizermos nesta vida precisa ser para a edificação. E é para a edificação, só que ou nós edificamos para Deus ou para nós mesmos. Ou nós edificamos algo, construímos algo para o reino ou para nós mesmos. E a pergunta é exatamente essa: para quem nós temos construído? E aquilo que temos construído, para quem vamos deixar? Nós estamos investindo o nosso tempo, nós estamos investindo as nossas forças, gastando energias em construir torres que podem desmoronar, que podem desabar a qualquer momento, ou nós vamos e estamos construindo algo eterno, algo que permanecerá para sempre diante de Deus. E esse precisa ser o nosso objetivo. Não adianta nós construirmos algo que vai desaparecer, algo que vamos deixar, algo que nós não podemos e não levaremos nada deste mundo. Não levaremos nada para a eternidade. Não levaremos nada daqui. A única coisa que nós vamos, que vai ser e que é eterno, é a nossa alma. A nossa alma voltará para Deus. E diante daquilo que nós temos edificado, será que realmente estamos agradando a Deus? Estamos fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus? E agora eu falo, segundo os propósitos de Deus. Porque eles estavam fazendo as coisas aqui fora dos propósitos de Deus. Para que eles queriam construir aquela cidade, e naquela cidade uma torre que chegava até os céus, para que o nome deles se tornasse célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso era algo contra os propósitos de Deus. O propósito de Deus para o homem. O que Deus fala para Adão? Multiplicai-vos e enchei a terra.
O propósito de Deus era a multiplicação, era encher, era povoar a terra. Mas eles estavam fazendo algo fora do propósito de Deus, totalmente fora dos propósitos de Deus. Eles queriam construir algo para que eles aparecessem, para que o lugar que eles estavam se tornasse famoso e a vida, o nome deles se tornasse célebre, e para que eles pudessem permanecer juntos no mesmo lugar. Mas os propósitos de Deus não eram esses. Os propósitos de Deus eram para que eles se espalhassem pela terra. E Deus, aqui eu abro um parênteses e digo, Deus sempre fará com que os seus propósitos se cumpram. Amém? Amém? Sempre fará com que os seus propósitos se cumpram. Quando eu estiver fora dos propósitos de Deus, quando eu me desviar dos propósitos de Deus, e agora abrindo mais um parênteses dentro de um parênteses, estamos estudando nos grupos AME uma vida com propósitos. Como é bom podermos estudar e podermos compreender o motivo pelo qual nós estamos neste mundo. Iniciamos há algumas semanas, muitas pessoas ainda não sentiram assim no coração, poxa vida, deixa eu ouvir o que realmente isso quer dizer. Deixa eu ir visitar para ver se realmente é bom. Participe, experimente, vá numa reunião e experimente compreender os propósitos que Deus tem para a tua vida. Porque se Deus tem propósito para a tua vida e se você não sabe qual é, Ele vai te colocar neles. Doa a quem doer. Eu sinto muito em dizer isso. Às vezes são palavras fortes, mas doa a quem doer. Deus vai te colocar nos propósitos dele. Você pode fugir, você pode correr, você pode espernear, você pode lutar, você pode fazer o que você quiser. Eles fizeram uma cidade, eles edificaram uma torre, estava indo tudo de vento em popa, até que Deus olha de lá, está fora do meu propósito. Como é que eu vou fazer para que o meu propósito se cumpra? Vou fazer esse povo falar, cada um uma língua diferente, e cada um vai para um canto. E foi o que Deus fez. Ali eles começaram a não se entender mais. Eles começaram a falar e a não se entender mais. E daqui a um pouquinho, alguns começaram a se entender. E alguns entendiam o que outros diziam. E aí, eles começaram a formar grupos que se entendiam, que conseguiram se comunicar. E esses grupos começaram a se isolar uns dos outros. Por quê? Porque eles conseguiam se comunicar, eles conseguiam entender o que estavam dizendo. E cada grupo seguiu o seu caminho, seguiu o seu rumo, para que os propósitos de Deus se cumprissem e a terra fosse povoada, a terra fosse habitada. Então, meus queridos, eu não temo em dizer, eu não tenho medo em dizer que os propósitos de Deus na tua vida se cumprirão. Quer você queira, quer você não queira, doa quem doer. Deus pode te espremer do jeito que for, mas que os propósitos dele na tua vida se cumprirão. Isso eu tenho certeza. Queridos, basta nós estarmos dentro da vontade de Deus, que as coisas se tornam mais fáceis. Basta nós entendermos os propósitos de Deus, que as coisas são mais fáceis. Mas muitas vezes nós relutamos com Deus, nós queremos lutar com Deus, nós queremos impor as coisas para Deus, nós queremos que seja do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, quando nós achamos que tem que ser, e nós começamos a nos impor diante de Deus, nós começamos a edificar torres diante do Senhor, para que a minha vontade seja suprida, os meus desejos sejam atendidos, para que tudo gire em torno de mim. Como aqui, eles queriam que o mundo girasse em torno deles. Nós vamos construir nesta planície, nós vamos edificar aqui uma cidade, nós vamos construir uma torre, para que o nosso nome seja célebre, para que nós não sejamos espalhados pelo mundo. Muito bem, uma coisa até muito legal, num ponto de vista humano, mas não era legal do ponto de vista de Deus. Deus não tinha esses propósitos para a humanidade. Deus não tinha esses propósitos para o povo, para o ser humano que Ele tinha criado. E Deus, Ele sempre dá um jeito.
Sempre intervém na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Deus sempre intervém. Deus sempre intervém para que as coisas aconteçam segundo os seus propósitos e não os nossos. Então, queridos, que nós possamos entender isso. Eu não sei o que você tem edificado, eu não sei aonde você tem investido tempo, aonde você tem gastado a tua energia, mas uma coisa eu sei: busque estar dentro dos propósitos de Deus, que você não vai gastar energia em vão, você não vai desperdiçar tempo em vão, você vai viver, e tudo que você fizer, como diz lá em Romanos, será para edificação, será para o bem do próximo, o bem do irmão, será para edificarmos para o Senhor. E aí, nós vamos partir para o outro texto, aquele do capítulo 8, somente aquele versículo que nós lemos, que Noé, então levantou, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um sacrifício, ofereceu holocausto sobre o altar. Para que os altares servem? Espiritualmente falando. Se eu estou construindo um altar, se eu estou edificando um altar, ele é um lugar de sacrifício. Se eu estou edificando um altar diante do Senhor, espiritualmente, é um lugar de sacrifício. Romanos 12 ainda, no versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, não morto, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os altares do Antigo Testamento serviam para sacrifício de animais. Os altares do Antigo Testamento serviam para que animais fossem mortos e ali queimados em sacrifício a Deus. No Novo Testamento não tem mais necessidade disso. No Novo Testamento não precisamos mais matar animais, não precisamos mais trazer animais ao templo para serem mortos e queimados em sacrifício. No Novo Testamento a minha vida é o altar diante do Senhor. No Novo Testamento a minha vida é o altar diante de Deus. A minha vida é o sacrifício que está sobre esse altar. A minha vida, como diz Romanos, ela é apresentada em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. E muitas vezes é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas é um sacrifício. Nós podíamos estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, mas nós estamos aqui adorando a Deus. E muitas vezes vem a dificuldade, vem a luta, vem a tempestade, vem o desânimo, vem a tristeza, vem momentos em que nós não queremos mais estar diante de Deus, momentos em que não gostamos mais de estar na casa de Deus, momento em que nós nos afastamos da presença de Deus, e aí nós precisamos entender que é sacrifício diante do altar. A minha vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha vida é um altar diante do Senhor. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por essa vitória que nós temos em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo por nós. Ele requer de nós somente isso, que a gente apresente o nosso corpo em sacrifício vivo, diante do altar do Senhor. Queridos, que nós possamos entender isso. Altares são lugar de sacrifício, e a minha vida precisa estar diante de Deus, mesmo que isso, muitas vezes, para mim, seja um sacrifício. Como é difícil, como é doloroso. Eu não tenho motivos para adorar, eu não tenho motivos para louvar, tudo está dando errado na minha vida, as coisas não estão dando certo, um problema atrás de problema. E por que o pastor vem me dizer que eu preciso adorar a Deus?
Deus se esqueceu de mim, Deus nem olha mais para mim, Deus nem lembra mais de mim. É sacrifício de adoração a Ele, é sacrifício de louvor e adoração a Ele, porque hoje nós não trouxemos mais animais para serem sacrificados, porque hoje nós não trouxemos mais animais para serem cortados e queimados em cima do altar. Hoje a minha vida, a tua vida está em cima do altar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando as coisas vão bem e também quando não vão. Quando as lutas vêm e quando a vitória vem. Quando a bênção vem e quando o problema vem. É a vida no altar, é sacrifício vivo diante de Deus. Para isso serve o altar. Mas se nós edificamos torres, não conseguiremos entender o significado do altar. Se nós passamos a vida investindo em torres, no momento em que nós precisamos do altar para colocar a nossa vida em sacrifício, não teremos, porque nós gastamos todo o tempo, toda a energia, toda a nossa força construindo torres, que não servem para agradar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, servem somente para nós, para o nosso nome se tornar célebre e para que os propósitos de Deus não se cumpram. Mas quando nós edificamos altares, quando nós dedicamos tempo edificando altares, a minha vida estará sobre esse altar, não importa o que aconteça, não importa a luta pela qual eu esteja passando, não importa a dificuldade pela qual eu esteja passando, a minha vida estará sobre esse altar que eu edifiquei diante dele, altar de louvor e de adoração a Ele, altar onde o nome do Senhor é glorificado e adorado. E falar em adorado é outro propósito do altar, é um lugar de adoração. Eu falei que era um lugar de sacrifício, mas também é um lugar de adoração. 1 Coríntios 9,16 diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É lugar de anunciar, é o lugar onde o nome de Deus é glorificado, e não o nosso. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós não temos do que nos gloriar, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. O meu nome não é glorificado, o meu nome não aparece, mas me importa que esta é uma obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu estiver construindo torres, certamente não terei tempo para anunciar o Evangelho. Se eu estiver construindo torres, certamente não terei tempo para pregar e anunciar o Evangelho. Mas, se eu estiver edificando altares, a minha vida, através da minha vida, através dos meus lábios, pregarei o Evangelho, anunciarei o Evangelho, e o nome do Senhor será glorificado e não o meu. E para concluir, para que mais serve um altar? Para atrair a presença de Deus. E isto me mostra um texto lá de 1 Reis, quando Elias, diante dos 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo, constrói um altar. Porque ali ele queria atrair a presença de Deus. Porque ali ele queria fazer com que a presença de Deus se manifestasse. Ali ele queria que a presença de Deus descesse e provasse para todos aqueles idólatras que quem era Deus de fato. E lá no texto de 1 Reis, Elias convoca o povo. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos, entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar com dúvida no coração de vocês? Até quando vocês vão ficar para lá e para cá, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer? E tomem uma decisão hoje. Foi isso que Elias falou. Tome uma decisão hoje. Chamem todos os profetas de Baal e vamos subir no Monte Carmelo. E eles vão invocar Baal. E se Baal é Deus, ele vai se manifestar. E eu vou invocar o nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. E se ele se manifestar, vocês vão ficar sabendo quem é Deus. E foi assim que aconteceu. Elias subiu ao Monte Carmelo e convocou os 450 profetas de Baal. E eles começaram
edificaram um altar do jeito deles e colocaram ali o holocausto do jeito deles e começaram a gritar e a se mutilar, buscando a presença do Deus deles que nada fez e que não se manifestou. Vocês conhecem a história. Até que Elias manda parar tudo e diz: agora tragam-me água. Eu vou fazer o altar, eu vou colocar sobre ele o holocausto, e eu vou colocar sobre este holocausto água, e eu vou orar, e o Senhor, o verdadeiro Deus, o único Deus, se manifestará neste lugar. E você sabe o que aconteceu. Caiu fogo do céu. Cantamos, se não me engano, domingo passado esse louvor, né? Caia fogo do céu e mostre que há Deus em Israel. Muitas vezes nós precisamos reconstruir o nosso altar para que Deus possa se manifestar na nossa vida, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos realmente ver e entender e continuar crendo que existe um Deus vivo neste lugar, existe um Deus vivo na tua vida, existe um Deus vivo na tua casa, existe um Deus vivo no teu relacionamento, mas que o diabo quer que você pense que ele te abandonou, que ele te largou, que ele desistiu de você. Porque muitas vezes nós passamos a vida toda construindo torres ao invés de altares. E queremos que Deus se manifeste através das torres. Deus só se manifestará através dos altares. Deus somente se manifestará quando a nossa vida for um altar de adoração a Ele. Quando a nossa vida for um altar onde a presença de Deus é buscada, onde a presença de Deus está manifesta no altar do nosso coração. E muitas vezes esse altar está em ruínas, como estava no tempo de Elias. O altar estava destruído, não havia mais altar, não tinha mais altar. A primeira coisa que Elias fez, ele reconstruiu o altar. Muitas vezes os altares do nosso coração precisam ser reconstruídos. Nós precisamos reconstruir o altar. Deixar de construir tantas torres durante a nossa vida e começar a reconstruir o altar. Se nós queremos a presença de Deus, se nós queremos que o nome de Deus seja glorificado, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos decidir, tomar uma decisão. Isso é uma decisão. Eu quero começar a reconstruir o altar do meu coração. Eu quero começar a reconstruir altares na minha vida. Eu não quero dedicar tanto tempo às torres. Eu não quero investir tanto esforço, me desgastar tanto edificando torres. Eu quero construir altares, como Noé construiu, como Elias construiu. E aí sim, 1 Reis 18, vou ler o texto para não ficar só nas minhas palavras e encerramos. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego, e ele encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do céu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que nós possamos sair deste lugar dizendo nessa noite: só o Senhor é Deus. Eu quero construir altares. Esse texto é uma outra mensagem, não tenho nem tempo para falar sobre ele. Mas pensem sobre ele. O contexto desse texto
3 anos e meio de seca. Seca. Não caía chuva, não caía orvalho sobre a terra por 3 anos e meio. E Elias pede para levarem água ao Monte Carmelo para derramarem sobre o holocausto. Quando nós queremos a presença de Deus, nós precisamos dedicar a Ele o nosso tempo. Precisamos dedicar a Ele o que para nós é mais importante. Aquilo que para nós custa, aquilo que para nós exige, precisamos entregar a Ele. Exige esforço estar aqui, amém, você está edificando um altar. Exige esforço amar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, você está edificando um altar. Exige esforço estar na presença de Deus, você está edificando altares, porque a presença de Deus se manifestará. A presença de Deus fará com que você entenda que você não está mais construindo torres, mas sim altares diante do Senhor. Porque Elias pediu que levassem água, que molhassem tudo, encharcassem tudo com água, para que nenhuma dúvida houvesse de que o fogo vinha de Deus, que não era fogo de pedra, que não era fogo de centelha, de faísca, que não era uma farsa, que não era algo inventado pelo homem, mas que era Deus se fazendo presente naquele lugar. E ele fez com que levasse o que de mais precioso tinha naquele tempo: água. Meus queridos, que nós possamos entender isso. O que nós temos edificado sobre o que nós ouvimos aqui? Torres ou altares? Nós temos edificado para a nossa glória, para o nosso prazer, para que a gente apareça, torres. Se é para a glória de Deus, altares. Se é para proclamar os nossos feitos, o nosso ministério, torres. Se é para proclamar o nome de Deus, anunciar o nome de Deus, altares. Se é para atrair as pessoas a nós, torres. Se é para atrair as pessoas a Deus, evangelizando, pregando a palavra genuína, altares. Que nós possamos edificar altares, queridos. Porque somente assim, nós vamos edificar para a vida eterna. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos louvar a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos neste momento, enquanto o pessoal sobe aqui para ministrar o louvor. E reflita sobre isso que nós falamos aqui, através dessa palavra. Olhe para dentro do teu coração. Olhe para dentro da tua vida. Te examina e coloca diante do Senhor. Faz uma reflexão sobre a tua edificação nesses últimos tempos. Nesses últimos anos. Anos difíceis, anos de lutas, anos de pandemia. O que você tem edificado neste tempo? É para ti ou é para o Senhor? São torres ou são altares? Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de atrair a presença de Deus. Se você não consegue sentir a presença de Deus há muito tempo, comece a te dedicar, a dar o teu melhor, a oferecer o teu melhor, como a água que Elias oferece sobre o altar. E certamente a presença de Deus encherá o teu coração, inundará a tua vida, e certamente você sairá deste lugar dizendo: realmente há Deus neste lugar, há Deus na minha vida, há Deus em Israel, como disse aquele povo quando Elias preparou e restaurou aquele altar que estava em ruínas. Reflita. Nós vamos louvar e adorar a Deus. Coloque a tua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, diante do altar do Senhor.